Olá, boa noite, mulher. Seja bem-vinda a essa live, essa sequência de lives. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Esse é um espaço criado com muito carinho para que a gente possa fazer compartilhamentos, reflexões. E eu já te convido a tomar um lugar aí tranquilo, um lugar que você possa se acomodar para que as palavras dessa live hoje possam te tocar de certa maneira. Opa, tem coisa aqui na minha tela. Deixa eu botar minha coisa aqui. Que possam te tocar hoje de alguma maneira. Aproveita e envia essa live para as pessoas que fazem sentido para você, para as mulheres que passam por algum relacionamento de dependência emocional e precisam ouvir as palavras que a gente vai falar nessa live. Encontra um cantinho aí para você. Serão alguns minutinhos, eu te garanto, para que você possa fazer uma conexão com você mesma, para que você possa ouvir as palavras que você vai ouvir nessa noite e acomodar elas em algum lugar especial para você aí dentro. Hoje a gente vai falar de uma coisa que toca o coração de muitas mulheres, que são os relacionamentos, que são as relações que a gente estabelece com as outras pessoas, seja um relacionamento amoroso, seja relacionamento com o filho, com os pais. Então é importante que você aproveite e desfrute ao máximo deste nosso encontro, porque a gente vai falar às vezes de coisas que podem doer em algum lugarzinho aqui dentro das nossas feridas, mas que são coisas muito importantes. E o assunto de hoje, nada mais nada menos que vocês escolheram, é sobre dependência emocional. E quando a gente fala sobre dependência emocional, a gente fala sobre alguns vícios emocionais, que eu já tenho falado muito aqui no Instagram com vocês. E nessa noite eu trouxe algumas palavras, algumas reflexões que podem virar o jogo, mudar teu jogo aí, te fazer perceber algumas coisas nos relacionamentos que você já viveu, no relacionamento que você tá vivendo atualmente, e te fazer abrir os olhos para os próximos relacionamentos que você possa vir a ter. Então, o meu convite aqui, se você tá presente nessa live de alguns minutos, não vou ficar uma hora aqui, porque eu sei que o teu tempo é precioso, mas o que eu tenho pra te falar hoje aqui é importantíssimo. Então, eu te convido a clicar nesse aviãozinho aqui e enviar para as 3 primeiras mulheres que você mais conversa aqui no Instagram. E dizer assim, assiste essa live aqui, porque hoje ela vai falar sobre relacionamentos. Hoje ela vai falar com uma coisa que é importante pra ti. Então clica aqui no aviãozinho, envia para 3 mulheres que tu acha que precisam ouvir essa live e depois me manda aqui no comentário aqui, enviei, só para eu saber se você realmente enviou. E eu tenho já uma imagem pra gente começar com uma reflexão que é mega importante, que é o tema dessa live de hoje. Deixa eu tirar esse filtro aqui que vai ficar melhor. Aqui, perfeito. Então a gente vai compreender essa noite o que é a dependência emocional, entendendo de que maneira que ela mexe com nós mulheres, que é o público-alvo dessa live aqui, que é a maioria que está assistindo este vídeo aqui ao vivo hoje, nessa aula importantíssima que a gente vai falar sobre como que a gente pode compreender a dependência emocional, quais fatores envolvem ela e tudo que tem por trás desse assunto que às vezes é muito polêmico. Muitas mulheres já viveram relacionamentos de dependência emocional, algumas mulheres estão em relacionamentos que se sentem completamente dependentes dos seus parceiros ou se colocam inconscientemente em relações que passam por dependência emocional, não somente em relacionamentos amorosos, tá? Pode anotar aí, talvez você já tenha tido ou esteja numa relação de dependência emocional com amigos, com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, enfim, toda relação que a gente estabelece, ela pode acabar se tornando talvez um pouco tóxica, talvez que você se torne um pouco dependente dela. Então, pra gente abrir esse diálogo aqui, que eu acho que deixa eu ver aqui, vai outra imagem. Tô me adaptando aqui com as minhas imagens. Pra gente começar a compreender a dependência emocional, então ela pode ser associada a alguma outra pessoa que, por exemplo, você conhece alguém que tem uma dependência em alguma droga? Que ela precisa daquilo para viver, ela necessita daquilo, ela busca com uma ânsia, eu preciso disso. A dependência, ela pode ser associada a alguém que já teve talvez um vício, né? Porque ela é um vício. Então, a pessoa que é dependente emocional, ele se posiciona como se ela não pudesse viver sem aquela outra pessoa. Do tipo assim, você é meu cilindro de oxigênio e sem você eu não posso viver. Sem essa relação na minha vida, sem você na minha vida, sem ter o outro, é como se fosse impossível existir. Então, quando eu condiciono a minha existência, quando eu condiciono a minha vida
a uma pessoa, a uma relação, a um relacionamento. Pode ser que sim, eu esteja vivendo, pode ser que sim, você esteja vivendo uma relação de dependência emocional. Ah, mas eu não suporto nem pensar, você não suporta nem pensar na possibilidade dessa pessoa sair de perto de você, sabe-se lá terminar o relacionamento. Talvez você que esteja assistindo aí essa live agora se pergunte, eu te faço essa pergunta. Imagina viver sem a pessoa que você tem hoje e se isso, como que isso fica aí dentro? Como que isso ressoa aí dentro? Para muitas pessoas, para muitas mulheres dependentes emocionalmente, o fato de terminar uma relação pode soar como algo muito dolorido, como se fosse um vazio de tamanho que eu não sei dizer o tamanho do vazio que fica na mulher que é dependente emocional, porque aquilo é como se fosse uma parte dela, um fragmento seu que vai embora quando um relacionamento se vai. Tem alguém aqui que já passou isso? Se faz sentido pra ti, aperta no coração que eu vou entender que tem alguém que tá fazendo sentido pra alguém que tá assistindo esse vídeo aqui. Então, é como se a pessoa se posiciona na vida como se o outro fosse o oxigênio e sem o outro não existe vida, não existe nada. Talvez você já tenha passado por um relacionamento assim, talvez você esteja hoje num relacionamento assim, que te faz pensar que se esse relacionamento acaba hoje, finaliza hoje, não existe amanhã, não existe mais possibilidades, acabou o jogo, acabou por aqui. Então, o meu convite é te fazer perceber se você hoje vive numa dependência emocional ou se você já viveu algum relacionamento assim. E não é mal admitir que você tenha vivido num relacionamento assim, porque muitas mulheres hoje, elas vivem em relacionamentos de dependência. Numa profunda dependência e aquele relacionamento ele pode até acabar, mas geralmente se essa feridinha ela não for sarada, possivelmente você vai para outro relacionamento buscando novamente uma pessoa que te faça ser dependente dela e você continua alimentando a sua dependência a alguém, a um relacionamento ou a uma amizade. Então é importante que se perceba isso, identifique isso e não há mal identificar. Talvez muitas pessoas hoje saiam dessa aula, desta live aqui entendendo que você pode estar vivendo um relacionamento assim, mas é importante que quando a gente identifica, a gente toma consciência do que está vivendo e aí sim a gente pode buscar ajuda, traçar um outro caminho e, enfim, compreender, acho que o problema, compreender e perceber que existe uma dor, que existe uma ferida ainda não sarada é um dos grandes e primeiros passos. Então, a mulher que ela tá vivendo uma relação de dependência emocional, ela tem uma preocupação absurda com o outro. Ela tá a todo tempo, o outro, o parceiro, a parceira, o amigo, a pessoa na qual ela estabelece essa dependência, ela tá a todo tempo querendo numa situação de controle. Por exemplo, eu tô aqui nessa live, se eu fosse uma mulher dependente, eu estaria aqui a todo tempo. Onde que está o meu parceiro? O que ele está fazendo? Que horas ele não tá aqui de volta? Nossa, mas tudo isso, todo esse controle, esse cálculo, essa coisa premeditada, pra pensar como se fosse assim um controle. Eu tô controlando o outro, eu quero que ele esteja no meu radar a todo tempo, porque se eu sentir a qualquer instante que ele pode dar o fora, que ela pode dar o fora, que essa amizade, essa relação pode acabar por aqui, eu sofro demais. Ou seja, eu preciso estar ali, marcando meu território, estando com aquela pessoa, com aquela amizade no radar, para que essa pessoa, existe uma falsa sensação de que se eu fizer isso, essa pessoa ela continua ali perto de mim. Eu continuo alimentando essa relação, eu continuo tendo amigos, eu continuo tendo um marido, um namorado, eu continuo tendo uma relação. Então é tão absurdo que ela calcula todos os passos, ela sabe que agora são 7h10, onde que ele tá, o que ele tá fazendo, qual é o próximo passo, e se ele chegar, ao invés das 8, ele chegar às 8h15, existe já uma angústia excessiva, uma ansiedade, um vazio que é inexplicável. Então a mulher, quando ela tá vivendo essa relação de dependência, essa forte dependência emocional, quando você está vivendo essa forte dependência emocional, você tá naquele jogo de FBI, que muitas mulheres, talvez você seja uma delas, que marca as amigas no Instagram e diz, nossa, eu sou melhor do que a FBI quando eu quero. Muitas vezes, isso pode ser sim um comportamento de dependência, porque você tá ali a todo tempo querendo controlar o que o outro tá fazendo, de que maneira tá fazendo, e você acaba se orgulhando porque descobre isso facilmente. Vai se tornando uma obsessão tão profunda e tão grande que você já tem essa ideia de que, nossa, em poucos
toques aqui na minha tela, eu descubro o que a pessoa tá fazendo. Ou muitas mulheres, a preocupação é tão absurda, o controle é tão grande, que elas começam a acessar o telefone do parceiro, ele tá dormindo, ela pega, ele saiu, ela tá ali. Às vezes colocam hackers no telefone, tem estágios tão profundos e tão intensos que existe isso. E se você percebe que tem feito isso ou que já fez, eu preciso te dizer nessa noite, você teve ou está tendo características de dependência emocional. Eu sei que isso pode talvez te causar um pouco de susto em ouvir isso, mas é importante que você identifique, porque quanto mais a gente tem clareza de onde estão as nossas feridas, onde a minha criança precisa ser acolhida, é ali que eu começo a traçar um caminho em direção a uma melhora, a buscar ajuda. Beleza, identifiquei o que está acontecendo comigo. O que eu vou fazer a partir disso? Então, esse é o primeiro passo. E a gente vai mudar aqui para o nosso próximo. Deixa eu voltar aqui. Aqui. E eu acho que esse é um dos mais importantes. Não existe uma relação de dependência que não exista codependência. Existe um livro muito legal, eu não tenho aquele no consultório, mas ele se chama Codependência Nunca Mais. Por quê? Quando a gente se encontra numa relação o codependente é aquele que está geralmente próximo e cede aos desejos da pessoa que é dependente. Me torno codependente quando eu tô ali a todo tempo querendo solucionar algo que não foi me solicitado, encontrando alguma coisa para resolver. Eu tô ali a todo tempo sendo um codependente da pessoa que se tornou dependente. E geralmente, numa relação, existe, se a mulher ou se o homem está numa posição de dependência, se você tá numa posição de dependência emocional hoje no teu relacionamento, é porque essa relação ela é feita em duas partes, ou seja, existe um codependente ali nessa relação que ele alimenta esse vício emocional, ele não toma uma atitude sobre aquilo, ele não senta pra conversar e dizer, olha, tá complicado o teu nível de, às vezes, de ciúme, de desconfiança, a gente já vai falar sobre isso aqui, sobre o que a mulher atinge, que nível que ela atinge. Aqui eu falo mulher porque eu acredito que a gente esteja falando com 100% de mulheres e esse Instagram, a minha comunicação, ela é voltada para as mulheres. Mas caso esse vídeo seja assistido por um homem depois, inverte, quando eu falar mulheres, inverte a palavra, inverte a minha colocação e você vai também compreender com muita clareza o que eu tô falando aqui. Inclusive, se estiver fazendo sentido pra ti, dá um coraçãozinho aqui só pra eu entender se tá fazendo sentido o que eu tô falando contigo aqui nessa noite, mulher. Então, geralmente, numa relação onde um é dependente, geralmente o outro alimenta essa relação sendo um codependente. E aí isso vai se tornando um ciclo vicioso, onde acontece e aí responde, acontece, responde, acontece, responde, e isso vai se tornando uma bola de neve sem fim. Deixa eu mudar a nossa tela aqui. Então, acredito que não é essa daqui. Aqui. Então, a relação de dependência, ela não vem do nada. Do nada me tornei uma mulher dependente emocional. Do nada identifiquei, depois de 30 anos de relacionamento, que me tornei, que estou com características de dependência emocional. Não, isso pode vir já de um terreno plantado, de sementinhas que já foram jogadas por aquele terreno ali. Quais são essas sementinhas, mulher? Uma relação que foi mal acabada, aquele término sem explicação, que você guardou rancor, mágoa, algo daquele relacionamento. Uma relação às vezes muito jovem, tem relacionamentos, tem casais que se conhecem muito cedo, namoram desde os 14, 15 anos e seguem uma vida inteira juntos, casados. Às vezes isso pode estar alimentando esse enlace um no outro, porque a gente entende que o relacionamento é muito maduro, né? Muito jovenzinho, começou muito cedo. Então isso pode ser uma predisposição para alimentar um comportamento de dependência, um ciclo de dependência. E também feridas não saradas. A gente fala muito aqui no Instagram sobre feridas não saradas. O que são as feridas não saradas, né? São aquelas situações, rotineiramente, às vezes, que aconteceram por volta da infância, da adolescência, talvez aquele dia que tu se sentiu que não era
tão boa o suficiente, talvez algum momento que você foi humilhada, talvez algum momento que alguém disse que você não era aquilo tudo, talvez aquele momento que você se comparou com alguém e foi muito traumatizante, talvez aquela reprovação que você teve, talvez aquele término sem explicação que te doeu muito, talvez um relacionamento abusivo que você teve. Então, todas essas situações e muitas outras podem acabar se tornando feridas que não foram saradas. Então, é muito importante que você esteja atenta a isso. Eu percebo que eu estou numa relação de muita dependência, vim de uma relação assim, o relacionamento atual que eu estou tendo, ele tá funcionando dessa maneira, o que eu faço? Começa a perceber essas situações, não começou do nada, não começou de agora, possivelmente outras relações que você já teve, outros relacionamentos que você já teve, possivelmente fizeram o terreno, sabe? Aquelas mudinhas no terreno, um terreno pré-existente. Isso já foi talvez uma predisposição para que os seus outros relacionamentos, ou o relacionamento que você esteja vivendo hoje, ele esteja dessa forma e você se perceba dessa forma. Mas nem sempre, eu preciso lembrar aqui, que nem sempre o dependente da relação, nem sempre existe um dependente emocional na relação, e nem sempre a pessoa que está vivendo essa dependência emocional é você. Perceba, talvez você esteja vivendo isso no seu relacionamento e seja o seu parceiro que esteja vivendo e esteja apresentando características de uma pessoa dependente emocionalmente. Então é muito importante que, talvez se você não se perceba nessa posição, perceba talvez os relacionamentos que você já teve, perceba as pessoas que você já se relacionou, ou o relacionamento que você está entrando agora. E por isso que é muito importante você perceber essas características que a gente está compartilhando aqui nesse momento. Então, a gente precisa falar também sobre a relação da dependência e do comodismo. O que é isso, Cintia? E aí eu vou sempre... Ai, virou aqui, né? Puxei o carregador. Muitas mulheres, elas estão em relações que elas se tornam dependentes. Percebam, dependentes da relação, elas não conseguem sair porque se torna às vezes um comodismo. Um relacionamento de 5, de 7, de 10, um casamento de 25 anos, pode ser que um dos dois se perceba nessa posição, ou os dois sejam dependentes emocionais e simplesmente não consigam sair dessa relação. E aí, isso aí vem mascarado com falas do tipo, por exemplo, assim, mas é porque... Não é que é dependência emocional. Eu sou uma pessoa dependente financeiramente dessa pessoa. Eu sou uma pessoa dependente, enfim, tem vários outros tipos de dependência que a gente pode elencar aqui. E aí, por trás disso, o que tá mascarado? Tá mascarado que existe uma dependência emocional muito antes das outras dependências que você talvez ache que possa estar existindo. Então, existe um medo absurdo de um rompimento na mulher que ela é dependente emocional. Talvez você esteja hoje percebendo. Talvez quando eu te faça a pergunta, nossa, e se o teu relacionamento hoje acabar? Se o relacionamento que tá começando agora acabar? Se o teu parceiro te ligar e diz, olha, acabou tudo entre nós. Como que você ficaria? Tem muitas pessoas que não conseguem nem pensar nisso. Pensar nisso já é sinônimo de é o fim pra mim. Eu me coloco numa cama, eu não existo mais. Para muitas pessoas essa é a resposta. E eu preciso te dizer que isso é importante de ser visto. Quando não existe vida, quando não existe existir pós um relacionamento, pós uma relação. E aqui eu tô falando de um relacionamento amoroso, mas eu posso falar isso em relação ao seu emprego, isso em relação à sua melhor amizade, sua melhor amiga. Se essa amizade deixa de existir, se a tua amiga hoje realmente encontra outras amigas e segue a vida dela e vai morar em outro país, enfim, vocês se distanciam, é possível aí no teu coração acolher esse fim, esse seguir sem o outro ali, fazendo parte da tua vida todos os dias, todas as semanas, trocando mensagem durante todo um dia. Então é muito importante que se perceba isso. E aqui tem uma frase super importante: todos nós nos relacionamos. Todos nós, quando nos relacionamos, vamos nos entrelaçando com as pessoas. Cintia, então assim, todos nós temos relacionamentos, ou já passamos, ou entraremos em algum, ou estamos em algum neste momento. Então isso significa que eu me torno dependente, eu gosto muito da companhia da pessoa. Então isso significa que eu sou dependente? Aí que tem um grande ponto, Elô, que estás aí, anota essa questão, né? Tô
Tô falando da Elo porque amanhã a gente tem um resumo dessa live disponível pra vocês. E a Elo tá aí anotando tudo pra gente. Então tem uma grande diferença entre um relacionamento saudável, entre sentir saudade, entre ficar feliz com o outro. A presença do outro é super importante, então não significa que sentir falta do outro, desejar que o outro esteja perto, querer bem, isso não significa que seja uma dependência emocional. Mas sentir, então quando que eu sei que é saudável? Quando pensar e quando estar longe do parceiro, quando estar longe dessa amizade, você ainda consiga sentir-se inteira. Você ainda consiga sentir-se que existe um equilíbrio nessa relação, se você se sente bem nisso. Porque quando a gente vê que existe dependência emocional, quando a relação ela tá fragmentada, é quando você é só uma partículazinha, quando você se torna só um fragmento de você mesma. Você não é mais inteira, você não se sente mais completa. Você se sente um fragmentozinho que volta a se sentir completa quando tá na presença do outro. Quando estar com aquela amizade que te faz bem. E aí a pergunta que eu faço, será que isso realmente te faz bem? Ou ainda isso tá mascarando essa dependência que você tem nessa relação com essa pessoa? Então é isso que eu quero que você perceba nessa noite. Gente, faz sentido? Tá fazendo sentido pra vocês? Me contem aqui, apertem no coraçãozinho pra que eu possa entender que tá fazendo sentido para as pessoas que estão assistindo essa live, que estão aqui comigo nessa noite. E aí, acho que essa frase é eu falo que todas são importantes porque realmente eu preparei com muito carinho isso aqui. Eu acho que tudo que tá aqui é muito importante. Mas se vocês quiserem, se faz sentido, tirem print pra guardar as informações dessa live também. Acho que é super importante. Mas assim, quando você tem feridas que ainda não foram saradas, você pode se perder nessa relação. O que é isso? Quando eu entro num relacionamento, quando eu saio de um relacionamento, que eu tenho feridas que ainda não foram saradas. Quais são as minhas feridas que ainda não foram saradas? Todas nós temos ideias de algumas, e às vezes em processo de terapia, em processo de processamento, a gente entra em contato com a nossa caixa preta. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, todas nós temos a nossa caixa preta, as nossas feridas, aquelas que a gente foi guardando, às vezes, de momentos que não foram tão felizes assim, de momentos que você se sentiu excluída, de algum momento que alguém te disse um não e doeu profundamente, de algum dia que você se sentiu humilhada, de algum dia que você se sentiu esquecida, talvez a falta de um dos pais. Enfim, todas nós tivemos e ainda viveremos momentos e situações nos quais a gente pode formar uma ferida, e é importante que a gente reconheça e busque maneiras de curar as nossas feridas internas. Então, quando você tem feridas que ainda não foram saradas, você pode se perder na sua relação. Por quê? Porque um casal, amigos, pessoas que têm relacionamentos em grupo, quando estão em grupo, se não curaram as suas feridas, elas podem acabar sangrando em cima das outras pessoas. De que maneira que isso acontece, Cíntia? De que significa isso, sangrar em cima de outra pessoa? Significa que tudo te dói. Falou alguma coisa, doeu. Falou alguma coisa, me machucou. Você foi muito grosseiro, você foi muito ignorante comigo, você foi muito estúpida comigo. Então, você acaba se tornando uma pessoa muito sensível pra tudo que te falam, porque não é sobre você, é sobre as feridas que você tem ali e não identificou ainda, e não buscou sarar, e não buscou se reconectar com aquilo. Então você acaba vomitando em cima das pessoas aquilo que é uma ferida sua interna. Então, em muitas discussões, em muitas brigas, em muitos fechamentos de ciclos, às vezes a pessoa que tá ali discutindo, que tá ali falando horrores pra você, ou você falando em alguns momentos, talvez às vezes não seja você mesma, seja a sua criança ferida, que tá só precisando de um colo, que tá precisando ser acolhida, que tá precisando, sabe, tô te vendo, a gente precisa ver isso que tá acontecendo aqui. Ou às vezes isso aparece no outro, no parceiro. Às vezes a criança dele que não foi acolhida, as feridas que ele tem ali com ele. Então, nesses momentos, talvez a postura mais madura a se ter e se fazer nesse momento é dizer, olha, depois a gente conversa. Talvez agora não seja momento pra isso. Depois a gente conversa. E silenciar. E silencia. Simplesmente silencia. Pra gente continuar e ir encaminhando pro fim. Aqui. A dependência emocional, ela não te ajuda a se posicionar porque você tá fragmentada. Aquilo que eu falei há pouco tempo.
Nós nos tornamos, a pessoa que é dependente emocional, a mulher que está numa relação de dependência, ela acaba se tornando um fragmentozinho, um pedacinho dela que existe um ser, existe uma completude, mas quando ela se encontra dessa maneira, numa relação de dependência, ela é só um fragmentozinho. Ela se torna um pedacinho, e aquele pedacinho, só de pensar e não ter o outro por perto, acaba se tornando um vazio gigantesco, e esse vazio, ele é preenchido somente com o outro. Então, a mulher que ela é dependente emocional, ela carrega um vazio dentro de si que só se preenche com o outro. Então, eu tô a todo tempo esperando pelo outro. Eu não largo o telefone em busca de uma resposta, de uma mensagem. Eu enlouqueço por uma resposta, por uma mensagem que precisa ser respondida. Eu enlouqueço se fazem coisas e não me convidam, porque eu tinha que estar lá, eu tinha que pertencer. Ela entra numa preocupação absurda, numa dor absurda por conta dessa sensação que ela sente. Então, a fantasia da pessoa que é dependente emocional é uma dor que ela sente assim, é absurdo o que eu tô sentindo. E é muitas pessoas que estão, às vezes, numa situação de depressão, por exemplo, muitas mulheres que estão numa situação de depressão, quando passam, às vezes, por uma dependência emocional, às vezes elas podem até ter pensamentos suicidas, pensamentos destrutivos, pensamentos de que não vale a pena viver essa vida se for sem você. Não vale a pena viver essa vida, não vale a pena fazer o que eu tô fazendo aqui hoje se eu não estiver com essa pessoa. Se o nosso relacionamento acabar hoje, acaba tudo pra mim. Se você me dizer que não gosta mais de mim, eu não existo mais, não vale a pena mais existir. E você vai colocando o outro como se ele fosse a tua bomba de oxigênio, aquele cilindro de oxigênio, carregando o outro aqui contigo a todo tempo, pra todo lado, como se ele fosse a sua bomba de oxigênio, a sua máscara de oxigênio. Então é isso que eu quero te fazer perceber. Cuidado com as relações que você confunde como sendo muito importante, se ela não acaba se tornando a sua bomba de oxigênio. Porque primeiro, pode parecer muito clichê, muito batido, mas tem uma coisa que falam quando a gente vai pegar um voo, tem uma pessoinha lá que fala numa gravação, se alguma coisa acontecer aqui nesse voo, as máscaras vão cair, primeiro você coloca em você e depois você ajuda alguém que possa estar perto de você. O que significa isso? Que se eu não colocar a máscara de oxigênio em mim, eu pouco posso fazer em alguém que esteja do meu lado, no meu parceiro que esteja do meu lado, numa pessoa que eu mal conheço que esteja do meu lado. O que isso quer dizer? Qual é a mensagem que a gente encontra disso? Se eu não coloco o oxigênio, se eu não tenho oxigênio para mim, como eu posso ajudar alguém? Como eu posso estar numa relação com alguém? Embora, contudo, entretanto, muitas relações acabam se perdendo. Por quê? Porque acontece uma pane no avião, na aeronave da vida, as máscaras caem e você faz o quê? Você pega o seu oxigênio e transforma a outra pessoa no seu oxigênio, a todo tempo. Você dá pro outro, primeiro o outro, primeiro o outro, primeiro o outro. Eu tô numa relação completamente dependente do outro. Então, assim, se tem uma frase, guarde nessa noite. Se as máscaras precisarem cair, primeiro coloque em você, para que somente assim você consiga fazer algo pelo outro. E é nessa completude, primeiro eu me abasteço para estar completa, para estar inteira nessa relação. E aí, o medo da pessoa dependente emocional, da mulher que é dependente emocional, é de sentir esse vazio. Então, ela tá todo o tempo na busca do outro, na busca do outro. Você já teve uma amizade que a sua amiga, ela tava o tempo inteiro no seu pé? Você pode ter visto ela ontem, mas hoje ela já quer estar contigo, hoje ela já quer estar na tua casa, ela já quer estar fazendo alguma coisa contigo, ela, sabe? E aí, às vezes, a gente vai não sabendo a linha tênue disso, do que é alimentar um dependente, porque é muito cansativo, porque a gente se torna codependente de uma relação assim. Isso vai se tornando angustiante, isso vai se tornando cansativo. Talvez você tenha se perguntado, tá, mas eu já jantei ontem com ela, a gente conversou, a gente botou todo o papo em dia, mas hoje já tem que ter de novo. Por quê? Porque essa pessoa, possivelmente, ela não suporta o vazio, ela não suporta o momento com ela mesma. É muito doloroso estar com ela mesma, no inteiro, que deveria ser, talvez, confortável. E aí, pra gente ir finalizando, eu quero trazer também, a gente falou até aqui, recapitulando, sobre relações de dependência emocional. Como que a gente identifica quando uma mulher, em questão, quando a gente tá falando aqui, ela está dependente dessa relação que ela vive.
E aí, Cíntia, beleza, até aqui eu entendi tudo. Até me identifiquei, eu passei por um relacionamento assim, eu estou num relacionamento assim, eu já tô identificando que não tá me fazendo bem. Talvez a pessoa dependente seja você, ou seja o seu parceiro, ou pode ser que o seu parceiro tenha vindo de uma relação na qual ele foi dependente e ele não tá completamente bem, veio dessa relação com um terreno, com algumas sementinhas que a gente vai carregando dos nossos relacionamentos, e se não vistas, e se não processadas, e se não internalizadas, a gente carrega para os próximos relacionamentos. Isso é muito comum. Então a pergunta-chave aqui é: como deixar essa relação mais leve? Só que antes, eu quero saber, gente, tá fazendo sentido para as pessoas que estão aqui, que estão passando por aqui? Talvez você assista essa live depois gravada. Eu quero entender se faz sentido. Me contem aqui nos comentários se você já passou por isso, se você tem passado por isso. Se você tem alguma dúvida, me manda. Tem um ponto de interrogação aqui no cantinho direito da tela. Se você tem uma dúvida, coloca aqui pra mim, que eu posso abrir e posso te responder no fim dessa live. Se tem alguma coisa que eu disse aqui que te tocou, se faz sentido, se não faz, me conta aqui nos comentários, que eu quero saber, que vocês que estão assistindo, eu quero compreender o que vocês pensam sobre isso, e se vocês têm alguma dúvida que eu possa sanar agora nesse vídeo. Mas a resposta é: como deixar essa relação mais leve? Manutenção. E hoje, se a gente for perceber, a maioria, se não todas as nossas coisas, elas precisam de manutenção. A unha precisa de manutenção para as mulheres, o cabelo precisa de manutenção. Essa sala que eu tô, ela precisa de manutenção, ela precisa de limpeza, ela precisa de cuidado. Você tem um cãozinho, você precisa cuidar do seu cãozinho, você precisa alimentar, você precisa dar banho. Você tem uma casa, você precisa cuidar dessa casa, essa casa precisa de manutenção. Então, tudo aquilo que a gente gosta, geralmente, a maioria das coisas que a gente gosta muito, elas precisam de manutenção. E com os nossos relacionamentos, tanto amorosos, quanto as nossas relações com os nossos amigos, elas precisam de uma manutenção. Então, assim, primeiro ponto é: como que eu deixo essa minha relação mais leve? Fazendo manutenções diárias. Inclusive, aqui no meu perfil, lá no IGTV, tem uma aba do IGTV, onde tem um vídeo que eu falo sobre manutenção de relacionamentos. Lá eu tô com o meu parceiro Fabiano, e a gente fez um IGTV um pouco mais longo, falando sobre como que a gente faz as nossas manutenções no nosso relacionamento. Então fica o convite, se você tá aqui assistindo essa live e quer saber mais como fazer manutenções no seu relacionamento, tem um vídeo muito explicativo aqui, ele é recente, ele é de junho, e ele tá aqui no meu feed, depois saindo dessa live, entra ali e assiste esse vídeo, que eu acho que ele pode abrir teus horizontes, abrir a tua mente hoje sobre como que se faz uma manutenção dentro de um relacionamento. E para isso, eu trouxe 5 pontos que eu acho que são cruciais. Eu acho que essa é a parte mais chave da live. Envia essa live para aquela tua amiga que é ciumenta, ou pro parceiro que é ciumento e precisa assistir essa live, aquela pessoa que tenta te moldar, ou se você fica moldando essa pessoa. Eu acho que aqui é o momento chave de você disparar essa live para essa pessoa só entrar nessa parte aqui e assistir o que eu vou falar agora, porque talvez isso pode mudar teu jogo, pode mudar o teu relacionamento, talvez pode mudar a maneira como você tem pensado sobre o último relacionamento que você teve. E eu acho que o ponto-chave daqui é ficar atenta sobre tentar mudar e moldar as pessoas, moldar a pessoa que você tá. Então, às vezes o dependente emocional, e para a relação com esse dependente emocional, para que ela se torne mais leve, é interessante deixar de tentar ficar moldando essa pessoa. Tem relacionamento que a pessoa fica lá a todo tempo: ah, mas você faz errado assim, ah, mas eu detesto que tu faz isso, nossa, mas como isso é feio em você, nossa, como você se veste mal, nossa, mas como fica dando pitaco a todo momento. Então, essa pessoa, cuidado pra não ser essa pessoa que a todo tempo tá querendo moldar o outro pra ser do seu jeito. Eu não tô E aí as pessoas que ficam moldando, se você molda a outra pessoa, talvez você fique se escondendo atrás do seguinte argumento: ah, mas é porque eu gosto tanto de X, eu só falo isso porque eu gosto de X, senão eu não falava. Gente, não é porque você gosta do outro. Pode até ser, 50% você gosta, 50% você quer deixar a pessoa do teu jeito. Pra te agradar, pra te fazer bem, pra caber na caixinha que você criou. E aí você tenta ficar moldando aquela pessoa. Então, sim, a explicação pode ser, de certo modo, eu gosto muito de você, por isso eu falo essas coisas, eu dou pitaco na tua vida, eu fico tentando te mudar. Pode ser sim, mas por um outro lado, pode ser muito você querendo encaixar essa pessoa na caixinha que você criou.
na caixinha que você desejou, na idealização, na fantasia que você desejou que aquela pessoa deveria ser. Por isso você fica todos os dias, incansavelmente, dando e moldando e dando direcionamentos de como a pessoa deveria ser e agir. Perceba. Segundo ponto, importantíssimo, desconfiança e ciúme excessivo deixa o relacionamento pesado, deixa um fardo, deixa o relacionamento impossível de conviver. Aquela pessoa que a todo momento tem relacionamentos que se acha normal a todo tempo. Onde você tá? Em tal lugar. Ah, é verdade? Então me manda a localização. O que significa isso? Cuidado? Não sei. Mas quando a pessoa não acredita que você está em tal lugar, o que significa? Me responde se continua sendo cuidado. Então, assim, perceba. Desconfiança, ciúme excessivo, a pessoa tá desconfiando o tempo inteiro do que você faz, tá respondendo uma mensagem pra quem é? Deixa eu ver, quero estar ali dentro, quero ver o que tem dentro dos seus grupos. Então, assim, é uma desconfiança a todo tempo pra querer moldar, pra querer que a pessoa caiba naquele ideal que você desenhou de relacionamento. Terceiro ponto, tudo é gatilho pra brigas. Cuidado, fique muito atenta. Tem relacionamentos que todos os dias, eu posso falar aqui, claro, de uma parte minha. Eu sou uma pessoa já trabalhada, né? Então não tem problema algum em falar das coisas que eu já vivi, porque eu acho que, ao contrário do que muitos profissionais às vezes até julgam de que não deveria, mas eu acho que isso aproxima você de mim, né? E eu de você. E teve um tempo da minha vida que tudo era briga. No meu relacionamento, tem uns bons anos, que tudo era motivo pra briga. Então eu chegava a sexta-feira, meu parceiro até acho que olhava no relógio e dizia assim, nossa, mas chegou sexta e a gente não brigou ainda, tu não brigou, não deu algum fecha-pau aqui, o que aconteceu? Então, assim, é importante. Eu precisei me analisar, precisei fazer análise, terapia, pra identificar o porquê que tudo era briga. Porque por trás do tudo era motivo pra briga, é que realmente às vezes não era somente algo que tinha acontecido pra ser briga, mas é porque dentro de mim uma fantasia que eu tinha criado em relação àquilo, a pessoa não tinha, enfim, e tudo era um gatilho pra uma briga depois. Então perceba se às vezes você não está sendo aquela mulher que tudo é um gatilho pra briga. 4. Cuidado com a maneira que você reporta as coisas pro outro. Geralmente essas pessoas estão num relacionamento comunicando pro outro a todo tempo, de uma forma que tá atacando, de uma maneira que tá colocando um defeito no que o outro faz, de uma maneira de provocação. Então, ao invés de ficar, mas você faz isso de uma maneira ruim, você é ruim naquilo, você me estressa, você só me irrita, você faz tudo errado, você deixa a toalha. Vamos trocar essa maneira de comunicação em forma de apontar o dedo e comunicar como você se sente. Acho que fica uma comunicação um pouco mais desarmada. Vou te dar um exemplo. Nossa, eu me sinto tão triste quando a gente briga assim. Nossa, eu fico tão chateada, meu coração fica despedaçado quando você grita assim comigo. Ou quando a gente entra numa discussão assim que a gente acaba gritando um com o outro. Eu realmente fico muito triste. Eu me sinto muito ansiosa quando acontece uma situação dessa. Então, a mulher, quando ela tá numa postura um pouco mais madura, ela já compreende que a maneira como ela se comunica, ela é chave decisiva pra muita coisa. Perceba, a maneira, às vezes se você já chegou gritando por uma discussão, e se você chegou, às vezes, por uma relação um pouco mais calma, sabendo o que você ia falar. Se a relação, às vezes, atinge um pico, você diz, ok, a gente para por aqui, porque depois daqui a gente vai entrar numa briga muito pior e eu não quero. Então você escolhe. Tem umas frases que falam aí no Instagram, né? Eu escolho as minhas guerras. E talvez nas relações, nos diálogos, seja principalmente saber ponderar isso. Eu escolho como que eu me coloco, eu defino se eu fico aqui ou não. E aí, por fim, quinto ponto que é muito importante ficar atento, acho que merece um print dessa tela aqui, é de que todos nós temos a nossa criança, as nossas feridas, e é importante identificar que às vezes num diálogo, numa conversa com os nossos relacionamentos que a gente possa ter durante a vida, às vezes nós estaremos lá falando sobre as nossas feridas, não sobre nós. Então perceba, às vezes um vitimismo extremado, às vezes você se coloca de uma maneira que, sabe, aquela conversa que desemboca para uma gritaria, para uma coisa que, sabe, que não vale a pena. Perceba se não é a tua criança ferida gritando por, olha, me vê aqui, me enxerga aqui, eu tô aqui do teu lado, sabe? Às vezes as feridas que ainda não foram saradas, elas podem te fazer ter uma postura infantil no relacionamento. E, gente, de verdade, por fim, eu preciso te fazer lembrar
disso aqui. Sempre considere esses 3 universos dentro de uma relação, seja ela de dependência ou não. Você tem o seu universo, que é aquilo que você faz, as suas características, a sua vida, os seus gostos, aquilo que você vinha fazendo antes de um relacionamento, aquilo que faz parte de você, é seu. Suas crenças, seus valores, seus gostos, os filmes que você gosta, toda a sua essência, o universo que você criou até aqui. Tem o universo do outro, que o outro chega também tendo o universo dele. Tudo que ele criou, os gostos, os prazeres, a família, a história de vida, a cultura, enfim, tem um universo dele. E a gente tem um terceiro universo onde esses 2 universos entrelaçam numa relação, que é o universo que a gente cria junto. Ou seja, um pouquinho do meu universo, um pouquinho do seu universo, a gente cria um universo que é nosso. Então são 3 dimensões, são 3 universos dentro de uma relação. O universo, o seu universo, o universo do outro e o universo que vocês criam juntos. E é muito importante que a gente respeite isso. Quando o outro interfere no meu universo e eu deixo de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, e eu perco a minha essência, eu tô perdendo um pouquinho de mim e me tornando um fragmento. Quando eu interfiro no universo do outro, fazendo com que... Lembra do que a gente mostrou na imagem anterior? Essa questão de tentar moldar para caber na nossa caixinha, de tentar dizer o que deve fazer, de apontar defeitos, de gritar, de estar insegura, é exatamente eu dando pitaco no universo do outro. Eu tô querendo modificar aquilo que ele veio daquela maneira. E é ele, é ela, sabe? Então, eu vim com o meu universo, eu acolho e eu agradeço, e eu sou quem sou com o meu universo. O outro chega na relação e ele vem com as características dele, os gostos dele, aquela coisa, aquele defeito que você detesta, faz parte do universo desta pessoa. Ela chegou com esse universo, acolha e respeite. E a partir do momento que vocês se encontram, vocês criam um universo juntos. E aí nós temos as nossas características, as coisas que nós criamos. Você sabe o que o outro gosta, você sabe o jeitinho que vocês têm, vocês sabem como que uma discussão de vocês ela termina ou como ela começa. Tu sabe só de olhar, tu sabe da maneira como ele respira quando chega em casa se está diferente. Você começa a compreender porque vocês criaram um universo juntos. Então, perceba essas coisas, perceba como que você tem se colocado, se você está apresentando características de um comportamento mais dependente emocionalmente do outro. E esses 5 pontos que eu coloquei na imagem anterior de como tornar essa relação mais leve. É possível sim, te identifiquei que estou numa relação de dependência, sou uma pessoa dependente, ou estou me relacionando com uma pessoa dependente, ou eu tenho uma amiga que ela é dependente, isso tá me fazendo mal. Identifiquei, a partir daqui o que eu faço? Dica: entra nessa live depois, ela vai estar salva. Se você está assistindo ela, a gravação dela, bate print dessas imagens, envia, começa a estudar sobre isso, começa a ler mais sobre isso, porque eu te garanto que muita coisa pode mudar. Eu vou responder, tem uma questão aqui, eu vou abrir aqui, ó, uma aflição, aqui, deixa eu clicar nela, acho que vai aparecer. Sim. Uma aflição de não ter o companheiro por perto é uma dependência? Gente, o que vocês acham? Quem tá assistindo aqui, o que vocês acham? Uma aflição de não ter o companheiro por perto pode ser uma dependência? Se essa aflição... Quando a gente fala a palavra aflição, ela já tem um lado negativo, né? Então, se você está aflita simplesmente por não ter o companheiro por perto de você, possivelmente, talvez a minha sugestão volta essa live desde o início, percebe os pontos que eu trouxe aqui, mas possivelmente essa relação já pode ter se tornado uma relação de dependência emocional. Uma relação saudável é quando os dois fazem parte, os dois trabalham juntos para essa relação dar certo e ela estar em equilíbrio. Quando você percebe que o outro, quando ele tá longe de você, quando você não consegue estar perto dele, você se sente aflita, é como se abrisse um vazio e esse vazio só se preenche quando o outro tá perto, sim, possivelmente você está vivendo uma relação de dependência emocional. Deixa eu abrir mais uma perguntinha aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Como fazer para não ter esse sentimento? Eu me sinto insegura quando eu estou por perto dele. Aí é um sentimento muito estranho. Então, a questão de insegurança, possivelmente ela já vem por conta da dependência emocional. Eu só sinto que eu estou perto quando eu tô perto, isso preenche o meu vazio, né? Então, como que eu faço para não ter esse sentimento?
a gente volta naquela imagem de ficar atenta aos 5 pontos mais importantes que a gente viu nessa live, sobre a questão do molde, da desconfiança excessiva, do ciúme, do apontar o dedo, da insegurança. Isso tudo torna a relação e essa sensação mais leve. Outro ponto, pode ser muito desconfortável, eu sei que para muitas mulheres isso é muito desconfortável, mas a sua própria companhia precisa se tornar uma delícia para você mesma. Muitas mulheres que se preenchem, que ficam bem somente quando estão na presença do outro, do parceiro com o parceiro. Deixa eu tirar essa imagem e voltar aqui para minha tela. Quando a gente se sente bem, quando a gente determina a nossa felicidade a estar com um parceiro, a estar com alguém, isso pode ser um fator de complicação. Então, como que eu começo a fazer um movimento para sair dessa dependência emocional? Eu, primeiro, identifico. Eu acredito que um dos pontos mais importantes disso é identificar. Identifiquei que isso está acontecendo comigo. E aí, a gente pode fazer uma técnica muito interessante. Inclusive, a gente vai fazer isso na imersão que a gente vai ter agora em outubro para mulheres, que se chama o Despertar da Maturidade. Fica até o meu convite para você. E aí, a gente vai fazer técnicas de processamento. O que é isso? A gente identifiquei que tá aqui, identifiquei o ponto. Eu identifico onde que isso surge, porque como eu falei durante essa live, não é do nada, não foi de agora, não começou hoje. Tem uma predisposição, tem uma situação que aconteceu, tem um evento que aconteceu, o terreno já foi um pouco, de certo modo, preparado para isso e eu passei a me tornar uma mulher com características de dependência emocional. Então, o primeiro passo, eu acho que pra gente fazer um movimento pra sair disso é identificar. Quando eu identifico, eu já começo a ter clareza. Como, por exemplo, eu identifico que... eu vou dar um exemplo muito simples. Muitas pessoas lutam contra o exercício físico, mas quando fazem, se sentem muito bem. Quando você se sente muito bem, esse processo de se sentir muito bem é o quê? É você tomando clareza de uma coisa que você mais ou menos sabia. Eu sabia que mais ou menos eu fazia bem. Mas, quando eu me senti muito bem depois que eu terminei, eu experimentei na pele, experimentei com vários... como é que eu posso falar? Com vários neurotransmissores. Eu tenho várias coisas liberando no meu corpo, então eu tô experimentando essa sensação que é o exercício físico. Como, por exemplo... Então, quando a gente começa a experimentar, como, por exemplo, estar na sua própria companhia, quando a gente começa a experimentar, sabe... Eu identifiquei que eu estou dependente, como que eu saio disso? Eu começo a experimentar minha companhia, começo a experimentar e sair, como é que eu posso falar? A gente dá um zoom out da situação, dá um zoom out do relacionamento, dá um zoom out de que é com essa situação que eu me torno independente. Saindo disso, né? Quando eu olho um pouquinho de fora, é como se fosse ver um quadro. Como que eu vejo essa situação? E aí... eu assisti um vídeo que eu posso compartilhar com vocês sobre dependência emocional também, e a pessoa que dava essa palestra, ela falava que ela tinha um relacionamento de muita dependência emocional e ela precisou viajar durante 15 dias sem essa pessoa. Pra ela foi o chão se abrindo debaixo dela, ela não conseguiu curtir a experiência da viagem durante vários dias. E aí chegou um momento da viagem dela que o pai dela chegou pra ela e falou assim: olha, tu precisa curtir essa viagem. A gente tá aqui, vive esse momento, esteja aqui, depois que tu voltar, tu vai encontrar com essa pessoa, tu vai viver esse momento. E aí ela começou a viver uma série de dias sem aquilo. Que é como eu falei lá no início, que muitas vezes a dependência emocional, ela se assemelha a um vício. Por exemplo, uma pessoa que é dependente química, ela tem que ter aquilo. E aí quando a gente faz um desmame, por exemplo, um remédio que você tomou durante muito tempo, você vai aos poucos tirando ele da tua rotina, você tomava sempre às 7, amanhã toma metade, passa 20 dias tomando metade, e depois vai tirando e vai desmamando, esse é o nome, né? E para relações que a gente está vivendo uma dependência, às vezes é importante fazer esse desmame. Eu identifiquei, né? E ela identificou, então ela foi passando alguns dias sem essa pessoa. No fim da viagem, ela voltou da viagem super bem, ela, enfim, viveu a viagem, e no fim da viagem ela decidiu o quê? Terminar o relacionamento, porque ela viu que ela viveu. E ela viu, e o principal, ela viu que ela viveu e ela viveu bem sem aquela pessoa durante os 15 dias. Os primeiros dias foram terríveis. Pra pessoa que é dependente emocional, é como se tirasse uma parte, um membro dela. É como se ela ficasse sem um membro, assim. A dor não a dor física, também pode ser, mas a dor emocional é muito profunda de ficar sem a pessoa na qual você depende, né? Tá sempre ali,
sugando dessa pessoa e dependente dessa pessoa. Então, talvez o primeiro ponto seja, identifiquei, ok, quando eu tomo clareza, eu faço um processamento disso, eu vou processar, e existe técnicas de processamento onde a gente entra na caixa preta, identifica qual foi o momento que te aconteceu isso, de onde que isso surgiu, qual foi a ferida, talvez, da infância, na qual você viveu e talvez não esteja completamente sarada aqui dentro e você repete isso nos seus relacionamentos, sendo uma pessoa dependente emocional. E aí você faz um mergulho nisso e a gente tem ferramentas específicas para voltar desse mergulho, desse processamento mental, psicológico, que é terapêutico, e você sai com novas ferramentas para que você possa, enfim, viver uma vida saudável nesse relacionamento. Mesmo estando nesse relacionamento, dá pra sair da dependência emocional sem terminar esse relacionamento. Eu preciso também voltar a falar sobre isso, que é importante demais. Você pode estar num relacionamento que você está vivendo uma dependência emocional, mas pra sair da dependência emocional, nem sempre é terminando o relacionamento. Nem sempre é, talvez, eu não quero que fique essa ideia hoje aqui pra ti, pra você que tá aqui nessa live, de que, eu estou vivendo essa dependência, já identifiquei, então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou sair daqui, eu vou terminar esse relacionamento. Por favor, não tirem essa conclusão deste meu vídeo. Eu até vou voltar a falar para que isso fique muito claro. É possível você fazer um processamento, é possível você identificar, é possível você ter clareza do que você tá sentindo e vivendo e dos comportamentos que você tem tido de uma pessoa dependente. E é possível que sim, você navegue nisso, faça um processamento dessas suas feridas, dessas suas dores, dessas coisas que aconteceram na sua vida, para que você possa voltar a ter um relacionamento saudável e maduro. É exatamente isso, ok? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Tô bem feliz. Aproveito pra fazer 2 convites pra vocês. Quarta-feira que vem a gente tem uma nova live aqui, 7 e 11 da noite. Eu adoro esse horário, 7 e 11. É uma combinação de horas. Primeiramente, porque é a data do meu aniversário, é um horário que sempre se repete no meu relógio. Sabe aquela hora assim que tu pega o telefone e tá sempre nas mesmas horas? Pra mim é geralmente assim, de manhã 7 e 11 eu vejo esse horário com bastante frequência. É uma data que eu gosto, é um número que eu gosto. Então 7 e 11 é o nosso horário de encontro aqui. Começou o jornal pintou na tela na quarta-feira, lembra? A Cíntia tá online, vou entrar lá pra ver ela. A gente vai se encontrar aqui na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, 7 e 11 da noite. E o segundo convite que eu tenho pra te fazer é para fazer parte da nossa imersão O Despertar da Maturidade, que vai acontecer em outubro. Tem um link na minha bio, totalmente gratuito. A gente vai para uma sala online gratuita, alguns dias da semana, pra gente entrar na caixa preta, essa que eu falei agora, a gente vai fazer processamentos profundos pra gente acessar essas memórias, essas situações, esses comportamentos que talvez você venha tendo, e realmente traçar um novo caminho, uma nova jornada e despertar para a maturidade. O Despertar para a Maturidade acontece em outubro, na primeira e segunda semana de outubro. Link na minha bio, totalmente gratuito, deixa teu e-mail ali, a equipe vai te mandar uma mensagem, um e-mail confirmando a tua inscrição totalmente gratuita, e eu quero que você faça parte comigo dessa imersão que a gente definiu, inclusive o nome nessa semana foi um insight muito profundo, e ela se chama O Despertar para a Maturidade, que eu acho que é esse nome mesmo. As mulheres nessa imersão farão um despertar, um acordar para a maturidade. Meus amores, muito obrigada pela parceria de vocês. Quem estava aqui do começo ao fim, muito obrigada. Deixei algumas mensagens aqui que não foram respondidas, eu vou responder nos meus stories. Essa live fica disponível aqui durante 24 horas apenas, depois ela vai para o nosso canal do YouTube. Então aproveita, durante 24 horas a live está aqui e depois ela vai lá para o nosso querido e amado canal do YouTube. Também convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Gente, grande beijo, boa noite, obrigada a todas que entraram e a gente se encontra na próxima semana, 7 e 11, anota aí. E eu te vejo no Despertar da Maturidade. Link na bio. Beijo!